Graça e paz, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, obrigado por essa manhã, Senhor. Não temos palavras para agradecer a sua bondade e a sua misericórdia, Senhor. Realmente o Senhor tem cuidado de nós. Continua dispensando, Senhor, a tua palavra, Senhor. Ministrando a tua palavra em nós. Ó, querido Espírito Santo. Continua, Senhor, pairando no nosso meio, Senhor. Falando com cada um de nós. Nós te louvamos em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Agradecer também ali os irmãos que nos assistem pelo YouTube, né? Que Deus abençoe vocês, abençoe a família de vocês. Obrigado por nos acompanhar, né? E recentemente nós começamos aos domingos a falar sobre nossa confissão de fé. O que nós cremos, né? E é de suma importância, irmãos, esses assuntos. Para que nós realmente estejamos alicerçados na verdade. Para que nós não caiamos em erros. Nós temos visto muita coisa por aí, irmãos. E eu sinto que hoje a característica da reunião é um estudo sobre um assunto. E o assunto de hoje é a expiação de Cristo. Esse assunto é muito profundo, irmãos. Com certeza, eu vou dar apenas uma introdução. E talvez a gente use 2, 3 domingos. Então, como se trata de um assunto que é a nossa confissão de fé, a nossa base daquilo que nós cremos, nós precisamos ter paciência. E devagarinho, mas realmente entender o que significa isso. Expiação de Cristo é toda a obra redentora de Cristo na cruz. Então, a gente precisa realmente voltar o nosso coração ao Senhor, para nós de fato compreendermos o que é a expiação. Então peço paciência para os irmãos, não durmam, não é? Por causa do Ronaldo e da Alex que estão aqui, eu vou repetir o que eu falei domingo passado. Os irmãos não estavam aqui, né? Então, para honrar os irmãos, eu vou tentar dar uma resumida aqui no que nós falamos semana passada. Estava aqui partindo o pão, o Senhor me deu um sentimento apenas de citar alguns exemplos. Mas é importante nós entendermos, irmãos, o que é essa questão da expiação. E a gente precisa voltar para Gênesis. Quando Deus criou o homem, irmãos, é interessante nós entendermos isso. O homem tinha livre acesso a Deus. O homem tinha comunhão com Deus, Raimundo. As Escrituras nos mostram que Deus passeava no entardecer do dia para ter comunhão com o homem. Mas, infelizmente, veio o pecado. E o pecado trouxe um rompimento dessa comunhão. O pecado trouxe uma barreira entre Deus e o homem. Mas Deus é tão misericordioso, mesmo o homem se afastando de Deus por causa do pecado, Deus, então, ele sempre procurou homens fiéis para ter comunhão. Eu me lembro, esse salmo, ele está sempre no meu coração, Salmo 101, versículo 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Esses habitarão comigo e me servirão. Então, ao longo da história, Deus encontrou muitos homens fiéis. Noé, Abraão, Isaac, Jacó. Deus tinha sempre alguém para representar o povo. Mas é interessante, irmãos, quando chega em Moisés, que a lei é instituída, a lei é estabelecida, e o que acontece? Quando surge a lei, o pecado é exposto. Agora o pecado é exposto. E Moisés, quando ia ter comunhão com Deus, Moisés subia no monte. Apenas Moisés tinha acesso. Os irmãos estão me acompanhando? Deus, então, ele é tão misericordioso que Deus, ele resolve, então, habitar no meio do povo. Deus, então, orienta Moisés a construir um tabernáculo. E esse tabernáculo era dividido: átrio exterior, parte de fora, santo lugar e santo dos santos. Ali onde havia o santo do santo, era onde havia a arca, e em cima da arca a tampa do propiciatório. Olha a palavra surgindo aí. E ali onde acontecia a expiação, onde acontecia o sacrifício, o sangue era aspergido, e ali o sumo sacerdote, um homem, Moisés, tinha todo o acesso.
Mas havia um homem que era o sumo sacerdote. Esse homem, uma vez por ano, ele entrava ali para fazer o sacrifício expiatório. É o assunto que nós vamos tratar hoje, a expiação de Cristo. Amém. Então, ali Deus estabelece algumas regras para que o homem tenha acesso à minha glória, à minha presença, à necessidade do sacrifício. Porque Deus, nós cantamos aqui, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Então, houve a necessidade de sacrifício de animal. E aqui começa a nossa história, a expiação de Cristo. E eu quero lembrar os irmãos aqui, quando nós estudamos o tabernáculo, inclusive a Biasioli estudou isso com as crianças ontem, né? Ela estava compartilhando comigo. Os irmãos lembram que a base do tabernáculo era feita de prata? Quem lembra? E prata tem a ver com a redenção de Cristo, tem a ver com Cristo. Então eu quero que os irmãos tenham isso no coração. A expiação de Cristo é como, o irmão Romeu usa isso, eu achei muito interessante. É como se fosse, Ronaldo, um fio de prata, passeando por toda a Escritura. De Gênesis a Apocalipse. Aleluia. Diga assim, ó, a Bíblia só tem um tema. Jesus Cristo. A Bíblia só tem um tema. E esse tema se chama Jesus Cristo. Então, quando você fala da base do tabernáculo, que é feita de prata, imagine um fio de prata passeando por toda a Escritura. De Gênesis a Apocalipse. É a expiação de Cristo. E é interessante nós percebermos a importância de nós entendermos as nuances dessa palavra expiação. O Abner, na mensagem dele, chegou a compartilhar sobre a propiciação. E às vezes confunde os irmãos. É interessante. Quando é que Deus instituiu a expiação? Por que a expiação? Qual a necessidade da expiação? Os irmãos percebem que é importante nós entendermos isso, William? Deus estabeleceu a expiação lá em Levítico 16. No 10º dia do 7º mês, vocês vão fazer expiação pelo pecado. E hoje, os judeus chamam esse dia de Yom Kippur, o grande dia, o dia da expiação. E é muito interessante a gente entender isso, irmãos, mas fisicamente foi estabelecido em Levítico, mas como eu estou falando para os irmãos, simbolicamente, Sérgio, em simbologia, a expiação de Cristo, ela é como esse fio de prata, que vai de Gênesis até Apocalipse. Em simbologia, é interessante nós entendermos isso. Agora, o que significa a palavra expiação? E o que significa a palavra propiciação? Isso é bastante interessante. O irmão Romeu, ele usa um termo que eu acho interessante, talvez seja novo para nós. Essas duas palavras, eles são intercambiáveis. Elas são a mesma coisa, porque o sacrifício, o sangue era aspergido em cima da tampa do propiciatório, onde ficava a Arca da Aliança. Então essas duas palavras, elas andam junto. E olha que interessante, no Antigo Testamento, essa palavra, ela vem do termo kafar, que significa cobrir, purificar, reconciliar e propiciar. É a palavra expiação. Só que é interessante, quando você chega no Novo Testamento, Sandra, a palavra expiação já não aparece, mas a palavra propiciação está lá, que é a mesma coisa, Vini. E o que significa essa palavra propiciação no Novo Testamento? Ela vem do termo ilasterion. Eu não sou muito bom nessas línguas, mas é interessante, como nós estamos tratando de estudo, é interessante nós entendermos isso. O que significa isso? Conciliação, expiação. Olha o termo aí. E por que conciliação? Preste bem atenção nisso. O Thomas, ele falou isso, né? Os detalhes, né, Thomas? É importante os detalhes. A palavra significa conciliação, mas no nosso caso, guarde essa palavra, que essa palavra nós vamos usar até o final do estudo. Reconciliação. Porque nós já havíamos tido comunhão com Deus.
Nós tínhamos acesso a Deus e nós perdemos. Por isso a reconciliação. A reconexão. É voltar ao princípio, voltar àquilo que nós já tínhamos. Então essa palavra, quando ela acontece ali no tabernáculo, há uma reconciliação por causa do sacrifício. Ficou claro? O que significa a palavra expiação, Ronaldo? A palavra propiciação. E aí vai clarear a nossa mente para nós entendermos outras coisas. Então o versículo que eu queria ler com os irmãos, para nós termos mais clareza sobre essa palavra, os irmãos leiam aí, Levítico na RA, pode ser na RA, capítulo 16, versículo 17, os irmãos leiam para mim esse versículo, por favor. Quando ele já para fazer propiciação do seu pai, até que ele saia depois de ter a expiação por si e por toda a congregação. Vocês conseguem ver essas duas palavras aparecendo aí? Ao entrar para fazer propiciação, e não vai sair depois de fazer a expiação. Não é interessante isso? Agora eu quero ler para vocês aqui na Septuaginta, a versão mais antiga, tradução do hebraico para o grego, que fala assim, ó: ninguém entrará no tabernáculo do testemunho ao entrar para obter favor. Preste bem atenção que a palavra propiciação aqui, ela foi traduzida para obter favor. No santuário, até que tenha saído e obterá favor. A palavra expiação também é obter favor. Olha que interessantíssimo. Por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação dos filhos de Israel. Duas palavras. O que é obter favor? Não é graça? Favor imerecido? Os irmãos conseguem entender que essa palavra propiciação e expiação, ela está intimamente ligada com a graça? E graça é o quê? Cristo. Os irmãos estão começando a clarear, irmãos, para os irmãos entender o que é a expiação e a propiciação. Estão intimamente ligadas com Cristo, William. Totalmente, 100% ligada com Cristo. Então vamos agora acompanhar essa linha de prata. É o que eu falei semana passada. Vamos acompanhar, Sandra, essa linha de prata? Até Apocalipse? Alguns exemplos maravilhosos, simbolicamente representando a expiação de Cristo em toda a Bíblia. A primeira vez que nós vemos simbolicamente sobre a expiação de Cristo é quando o homem pecou. A sua consciência, agora que a era da consciência não é mais inocência, agora pecado, eu tenho consciência do que eu estou fazendo, então o homem resolveu por si só cobrir a sua vergonha, cobrir o seu pecado. E o homem então faz o quê? Ele faz uma vestimenta de folha de figueira. E o que mais me chama a atenção, irmãos, é que o profeta Isaías, ele menciona, Marcelo, tanto a primeira vestimenta como a segunda vestimenta. Veja comigo aí, acompanha. Isaías 64, versículo 6. Os irmãos leem para mim, por favor. Me ajuda aí, irmão, que o tempo vai embora. Mas todos nós somos como um mundo, e todas as nossas justiças, como carne e imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como o vento nos arrebata. Veja, irmãos, Isaías aqui, ele está mostrando nossa justiça própria, nossa justiça humana. Quando nós cometemos algum erro e nós resolvemos cobrir com a nossa própria justiça, Deus simplesmente não aceita. Por quê, irmãos? Porque essa cobertura vai cair. E logo você vai estar exposto novamente. Então Deus, com a sua infinita misericórdia, o que ele faz? Deus, ele prepara uma vestimenta adequada. Irmãos, eu quero que os irmãos acompanhem essa linha de prata, tá? Que é a expiação de Cristo. É uma simbologia daquilo que é Cristo. No Antigo Testamento, irmãos, quando você olha para o Antigo Testamento, irmãos, o que você vê é só Cristo. É só Jesus Cristo, em simbologia, em tipologia. É Cristo o tempo inteiro, irmão. Mostrando a expiação, mostrando aqui a propiciação de Cristo. Isaías, então,
depois de ter profetizado isso, Deus então, quando ele percebe o que o homem fez, olha o que está escrito em Gênesis 3, Gênesis 3, 21, fez o Senhor Deus vestimenta de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Agora preste bem atenção nos detalhes, essa palavra pele no original, literalmente significa pele de animal. Você consegue entender aqui o fio de prata? Passando em Gênesis? Cordeiro. Pela primeira vez, eu quero que os irmãos percebam aqui o grande detalhe aqui. Um animal é sacrificado para cobrir o pecado do homem. E quem foi que sacrificou esse animal? Deus. Deus sacrificou um animal como simbologia de Cristo. E quando você vai para o Novo Testamento, quem sacrificou o Filho na cruz? Para cumprir a sua justiça, mais uma vez, Deus. Os irmãos conseguem ver Cristo? Aleluia. Os irmãos conseguem ver aqui a presença da expiação de Cristo? Agora, irmãos, quantas vezes nós tentamos cobrir nossa própria vergonha? Quantas vezes nós tentamos cobrir os nossos erros com a nossa própria justiça, com as nossas próprias mãos? E o que acontece? Constantemente nós somos expostos, porque a nossa justiça humana, irmãos, ela é como um trapo de imundície. Não serve, Sérgio. Os irmãos estão conseguindo acompanhar aqui? Estão acompanhando o fio de prata? Sim. Thomas. A segunda vez, Leia, que nós vemos a experiência da expiação, é lá em Êxodo. Falei isso para os irmãos semana passada. Na 10ª praga, Deus então traz uma ordem ao povo. Vocês vão estar em suas casas, vocês vão sacrificar um cordeiro, e o sangue desse cordeiro vocês vão colocar nos umbrais da porta. E esse sangue é o que vai livrar vocês da morte. Agora notem que é bastante interessante, o versículo, capítulo 12, o finalzinho, eu falei, tomarão sangue e poluão em ambas as ombreiras das vergas. É interessante a gente observar, se você for ver, né, as duas vergas, dois umbrais, né? E a verga. Por que madeira, hein? Por que madeira, hein? Perceba, se você pegar esses dois umbrais e juntar eles aqui e colocar a verga aqui, é interessante isso aí, né? Remete à cruz. E eu quero que os irmãos observem ainda o versículo 13. Eu vou ler para vocês. Olha aqui, Sérgio, a importância e o impacto do sangue. A importância e o impacto do sangue. Diz assim, ó, o sangue vos será por sinal nas casas em que estivesse. Agora, olha aqui o detalhe. Quando eu vir o sangue. Puxa, irmão. Irmãos, Deus falando aqui, ó, quando eu passar e olhar o sangue, quando eu vi, não vocês, quando eu olhar o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Deus não disse aqui no versículo, ó, olhe para o sangue, veja o sangue. Ele disse, quando eu vi, quando eu passar e olhar e ver o sangue, vocês não vão morrer. Você consegue ver aqui, olha, o fio de prata? A expiação de Cristo passeando pelas Escrituras? Sim ou não? Então qual a pergunta? O que livrou o povo de morte? O sangue do Cordeiro. Puxa, irmãos, é algo maravilhoso, Gabriel. É você enxergar a expiação de Cristo, Sérgio, em toda a Escritura, irmão. Cristo sendo revelado no Antigo Testamento. Você fala isso para o judeu, ele treme dos pés à cabeça. Eles tremem do pé à cabeça, inventando que é outra coisa. Mas não, filho, aqui é o Filho. É Jesus Cristo. É o Messias que vocês ainda estão esperando. Mas ele já veio, já morreu por você, meu amigo. Dá vontade de pegar ele. Agora isso, Paulo vai citar lá no Novo Testamento, Sérgio. Olha o que Paulo fala. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado por nós. Aleluia. Você consegue ver Paulo citando aqui Êxodo? Aquilo ali não representa a Páscoa?
Passo significa passar por cima. Paulo está falando, ó, o Cordeiro Pascal aqui, ó, o nosso Cordeiro Pascal que morreu por nós. É uma simbologia direta do que aconteceu em Êxodo. Direta, irmãos. Agora, é muito interessante, irmãos. Não basta apenas saber que Jesus morreu na cruz, irmão. Jesus morreu por mim na cruz, não basta. Você precisa, é necessário você aplicar o sangue. O sangue é eficaz na minha vida e na sua vida, irmãos. Sem o sangue não tem cruz. O objetivo da cruz é o sangue sendo derramado como expiação pelo nosso pecado, como sacrifício sendo derramado para cobrir. Nós vamos ver mais para frente que o Novo Testamento não é cobrir, é remover. João ainda, 1 João 1,7, no finalzinho fala: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Isso não é maravilhoso? Aleluia. E o livro de Isaías é tão maravilhoso, 700 anos antes de Cristo, Isaías ele já profetiza, e Isaías já consegue enxergar, irmãos, a salvação através daquela veste que foi coberta depois que o homem pecou. Olha aí, a segunda vez que nós vamos ver isso, a terceira vez que nós vamos ver esse fio de prata passeando pelas profecias do livro de Isaías. Isaías, capítulo 61, versículo 10, os irmãos leiam para mim, irmãos, esse versículo. Muito do Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Você consegue enxergar aqui Isaías profetizando? Ele nos cobriu com vestes de salvação. Ele nos cobriu com vestes de justiça. Não a nossa, mas a dele, William. Agora olha o comentário aqui do nosso irmão Mackintosh. Eu estou lendo esse livro, eu estou impressionado, Sérgio. Ele diz assim, no original, vestes de salvação e manto de justiça não é justiça que nós produzimos, mas que recebemos. Em Gênesis 3, as folhas de figueira foram substituídas por peles. Agora, Isaías anuncia que as peles foram substituídas por veste de salvação e manto de justiça. Deus não apenas cobre nossa vergonha, Ele nos veste com a sua própria justiça, que é Cristo. Deus não aceita trapo de justiça própria. Ele veste o pecador com o manto de justiça, que é Cristo. Aleluia. Você consegue entender aqui, irmãos? Que coisa maravilhosa? Você está vestido com esse manto de salvação? Você está vestido com esse manto de justiça? Sim ou não? Sim. Fica comigo aqui, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Vamos aguentar até o final. Porque esse assunto é maravilhoso, irmãos. É belo. Eu confesso para vocês que ontem, quando eu comecei a ler sobre isso, irmãos, eu comecei a chorar diante das Escrituras. Não consegui me conter, irmãos, diante das Escrituras. Não é choro de tristeza, irmãos. É choro de alegria, de poder você conseguir enxergar, irmãos, o Cristo belo, o Cristo maravilhoso no Antigo Testamento. Aleluia. Mas esse fio de prata, irmãos, ele não para. Esse fio de prata, ele continua. E quando Jesus aparece no Novo Testamento, o último profeta do Antigo Testamento, João Batista, quando olha para ele, irmãos, ele diz, peço, eis o Cordeiro de Deus. Aqui está o segredo, que tira, que remove, não encobre. No Antigo Testamento, irmãos, quando nós vamos olhar para isso, nós vamos ver, ó, o verbo tirar, aqui no original, significa remover por completo. Não é apenas cobrir o pecado, irmãos, mas é removê-lo completamente. Aleluia. Irmãos, preste atenção nisso aqui, que isso aqui é maravilhoso. No Antigo Testamento, vários animais eram mortos para que o sacrifício fosse feito. Mas, irmãos, é como se fosse um aniversário. Todo ano você tinha que lembrar que você é um pecador. Todo ano você tinha que lembrar, irmãos, e o pecado tinha que estar ali exposto, e o animal era sacrificado para perdoar os pecados do povo.
Todo ano, por isso que a palavra no Antigo Testamento significa cobrir. Mas no Novo Testamento, quando João olha para esse Cordeiro de Deus, ele diz que remove. Aleluia. De uma vez por todas, não há mais necessidade do sacrifício. Porque eis o Cordeiro de Deus, Vini. João viu isso de maneira maravilhosa, Marcelo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, vocês precisam me julgar aqui, se o que eu estou falando está de acordo com as Escrituras. Porque, irmãos, isso é um estudo. É aquilo que nós cremos, nós vamos afixar isso ali depois, ó. O que eu estou dizendo aqui, irmãos, ó, o que o autor de Hebreus fala? Olha só, Hebreus capítulo 10, versículo 4. Porque é impossível que o sangue de touro e de bodes remova pecados. Irmãos, veja o que o autor de Hebreus está dizendo aqui. É impossível o sangue de qualquer animal para remover o pecado. Por quê? Porque só apenas o Cordeiro de Deus que vai remover uma vez por todas, uma única vez, o seu pecado e o meu. Isso aqui, irmãos, é demais. Quando nós cometemos alguma falha, quando nós pecamos, veja isso, irmãos. Quando você se sente culpado, lembra da cruz, irmãos. Lembra da expiação. Foi removido por completo. Aleluia. Isso é maravilhoso, irmãos. E eu não posso deixar de compartilhar com os irmãos ainda o fio de prata, indo lá para o Apocalipse. Quando João, irmãos, preste bem atenção aqui. João, um velhinho, já no fim de carreira, preso na ilha de Pátimo, ele vê o fim dessa história. E é um fim maravilhoso. Capítulo 5 de Apocalipse, versículo 6. João diz: então vi no meio do trono dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Aonde estava esse cordeiro, irmão? De pé, Ronaldo. No meio dos anciãos. Como tendo sido morto. Agora, irmãos, presta atenção nisso aqui, ó. Quando o apóstolo João usa esse termo, um cordeiro como havendo sido morto, essa palavra significa aquele que foi abatido. Isso não é ou não é o fio de prata passando em Apocalipse? A expiação passando aqui em Apocalipse. Com as marcas do sacrifício ainda visível. É o que João vê, irmãos. Ou seja, a humilhação da cruz tornou-se a exaltação do trono. Diga, a humilhação da cruz tornou-se a exaltação do trono. Irmãos, você consegue entender isso? Que coisa maravilhosa? Agora presta atenção no verso 9. O que os remidos estavam fazendo? Leiam para mim o verso 9, por favor. Então acrescentou: eis aqui estou a fazer, ó Deus. Não é o verso 9 de Apocalipse 5. Apocalipse 5. E leia, Marcelo. Digno és de tomar o livro e de abrir seus selos. Porque foste morto. E com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua, povo e nação. O que os remidos estavam fazendo? Cantando. E louvando. Irmãos, os remidos estavam cantando e louvando. Digno é o Cordeiro. Ao fio de prata, de Gênesis a Apocalipse, a expiação de Cristo. Passeando pelas Escrituras. Porque o centro da Bíblia é Cristo. O centro da Bíblia é essa coisa maravilhosa e bela que é o Senhor Jesus Cristo. Agora a pergunta que eu faço para os irmãos. O que deve estar no centro do universo? Irmãos, não é o poder, não é a sabedoria, mas é o Cordeiro de Deus. Aleluia. O que deve estar no centro das nossas reuniões? O Cordeiro de Deus. Se Ronaldo tirar Cristo, o Cordeiro do centro, acabou tudo. O centro vai ser o Emerson, o centro vai ser o Sérgio, o centro vai ser o Gustavo. Mas o que nós devemos colocar no centro do universo é o Cordeiro. Aleluia. Essa expiação maravilhosa, irmã Glória. Não é maravilhoso, Glória? É demais, não é, irmãos? Agora, eu ia deixar essa segunda parte para a próxima reunião, que seria nosso... Mas eu vou distribuir aqui para os irmãos
Me ajuda aqui, Sérgio, para cada casal, irmão, dê aí, porque são poucos. Isso aqui, irmãos, é a nossa confissão de fé com diz respeito à expiação. Eu vou pedir só que a gente leia para a gente acompanhar aqui. Cada casal fica com um, porque é pouco. Mas como eu gostaria muito de deixar os irmãos compartilharem, que eu tenho percebido o compartilhar dos irmãos tem sido muito rico e tem edificado a igreja. Tem ajudado muito, tem me ajudado muito. Mas eu gostaria de ler esses 5 pontos, que na próxima semana nós vamos então esmiuçar esses 5 pontos que aqui, irmãos, é de fato nossa confissão de fé, aquilo que nós cremos. Amém? Então as irmãs leiam 1, os irmãos o ponto 2 e a gente vai até o 5. Jesus morreu na cruz como sacrifício pelo homem caído, visando a satisfação da justiça divina. Jesus, como substituto do homem, pagou na cruz a punição imposta pelo pecado. Seus sofrimentos foram penais e significados. E ele assumiu a natureza humana, mas sem pecado e sem pecado, tornando-se assim um sacrifício perfeito e definitivo. Por meio da sua obra de morte e ressurreição, Jesus salva eternamente os que nele creem, conforme diz as Escrituras. A morte de Jesus venceu o pecado e desviou a ira de Deus dos redimidos, trazendo assim reconciliação entre Deus e o crente. O pecado é expiado e Deus propiciado. A morte de Jesus, o Cordeiro de Deus, foi expiatória, remove o pecador, propiciatória, satisfaz a Deus, voluntária, sacrificial e redentora. Aleluia! Irmãos, como disse para os irmãos, eu ia dar uma introdução, porque se eu for entrar nesse assunto, nós vamos passar das 11. Então, no próximo final de semana, nós vamos abordar esses 5 pontos aqui, tá bom? E aí, os irmãos, então, completem, ajudem. Também a mensagem de ontem, que o Thomas compartilhou. Irmãos, dê sua porção. Algum testemunho também que os irmãos queiram compartilhar? Irmãos, fiquem à vontade.